Tá, tô gravando. Então, eu vou falar rapidinho aqui da minha experiência, né? Eu trabalhei os últimos 14 anos aí da minha vida na Dell, e aí na Dell eu construí uma carreira. Eu entrei como analista de sistemas, que é a minha formação de TI, e, enfim, tive várias áreas de atuação dentro da Dell, assim, então cresci, fiz uma carreira boa e tal, e aí saí da Dell e 2 anos depois eu vim morar em Portugal. Então eu saí da Dell, ainda fiquei um tempo em casa e depois eu vim morar em Portugal e aqui eu não trabalhava. Eu tenho um blog, esse meu blog ele existe há 5 anos. Na época que eu criei o blog, eu criei o Instagram também, e aí eu comecei a trabalhar de blogueira, assim. Então, o que é trabalhar de blogueira? Eu comecei a divulgar coisas, fazer coisas, falar de viagem, passeio, enfim. E aí, os últimos anos que eu trabalhei na Dell, eu trabalhei de casa. Desde que a Juliana nasceu, em 2010, ainda na Dell, eu trabalhava, eu era a única pessoa do meu time no Brasil. Então, meu time era todo no mundo inteiro, assim, e aí eu trabalhava em casa. E foi ali que eu aprendi a organizar meu tempo, estando em casa, para conseguir trabalhar, fazer as coisas da casa e também trabalhar para a empresa. Então, a Dell me ajudou muito em aprender aos poucos a misturar a vida de casa, a vida da Cláudia mãe, dona de casa, enfim, com a Cláudia profissional. E isso me trouxe muita experiência nessa administração do tempo, porque quando a gente está em casa, as pessoas que estão na nossa volta confundem um pouco o nosso tempo, a nossa disponibilidade, e a gente também confunde, porque a gente está em casa, quer trabalhar de pijama, trabalho de pijama, é fácil ligar a TV e ficar vendo TV, é muito fácil a gente ter distração. Então, ter a Dell na minha vida me ajudou muito e é um pouco disso, dessa ajuda que eu obtive da empresa, que eu quero passar para vocês hoje aqui, com as minhas tintas, né? Cada um bota um pouquinho de si naquilo que aprende e eu espero conseguir fazer isso hoje aqui com vocês. Me interrompam se tiverem perguntas, né? Como sempre. E vamos lá. Qual é a nossa expectativa? A gente tem um dia de trabalho, uma semana de trabalho, uma vida, a gente tem as pecinhas, né? A gente tem pedacinhos da nossa vida que a gente espera que fique tudo lindinho ali, como no quebra-cabeça. Essa é a nossa expectativa. Mas a realidade, às vezes, é avassaladora. A gente tem ali 2.000 peças que a gente precisa organizar e, às vezes, é bem bagunçado, né? Mas essa é a vida real, né, gente? Então, bem-vindos à vida real. O que diferencia, basicamente, e o que nos aproxima? Então, tem coisas que as pessoas lidam de maneira diferente para ter resultados diferentes e tem aquilo que a gente tem em comum. Então, bem focado no nosso time aqui, nós temos 3 coisas óbvias em comum. Todas nós aqui. Todas nós trabalhamos para a Doterra, né? Nós todas temos isso em comum. Todas nós temos 24 horas no nosso dia. E todas nós temos 7 dias na nossa semana. Isso é fato. Todo mundo compartilha da mesma situação. Independente o que vai fazer naquelas horas, o fato é o mesmo. Então, assim, por que umas de nós conseguem produzir, conseguem fazer uma boa gestão do tempo e ter um bom resultado nesse mesmo fato, que é ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, e outras não? Alguma coisa acontece que umas de nós conseguem, outras não. Então, é sobre isso que eu vou falar. Como é que eu me organizo para conseguir, tá certo? As pecinhas são quase todas iguais para todo mundo, né? A gente tem aquela vida bagunçada, assim, cheia de coisa. Bom, uma das coisas principais, então, é que nessas 24 horas que a gente tem durante um dia, a gente precisa saber como lidar. Então, a gente precisa compartimentar na nossa cabeça assim, as tarefas que a gente tem que fazer e organizá-las de uma forma útil, que vá nos gerar resultado. Porque tudo isso que a gente está falando hoje aqui é porque a gente quer ter um resultado. Então, ter esse objetivo, ter o foco, saber por que a gente faz as coisas, é o que vai trazer o nosso norte. Eu costumo dizer, eu falo isso aqui para minhas filhas também, que quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa saber que a organização é a porta que vai nos levar a atingir aquele objetivo, é o que vai nos levar para onde a gente quer ir.
A priorização das coisas que a gente tem que fazer é a chave que abre para essa porta. E escolher girar a maçaneta, girar a chave e atravessar a porta é o nosso impulso. Porque não adianta eu ter a porta, não adianta eu ter a chave da porta e eu não ir lá e girar aquela maçaneta. Então, isso eu estou falando óbvio, mas é bom, a questão humana é repetitiva, a gente precisa saber que a gente parte do princípio de que a gente quer fazer aquilo ali. Porque sem botar a nossa intenção naquilo que a gente quer, a gente não consegue o resultado. E aí eu vou usar uma frase do Fernando Pessoa que eu amo, para mim é meio lema de vida, assim. Agir é a verdadeira inteligência. Eu posso ser o que eu quiser, mas eu tenho que querer aquilo que eu quero. Tenho que querer o que for. O êxito, o sucesso, ele está em ter êxito, não em ter condições de êxito. Não adianta eu ficar só no mundo dos sonhos e não colocar aquilo ali na realidade. Não vai adiantar eu ter milhões de ideias na minha cabeça e não executá-las. Elas vão ficar só na minha cabeça, não vai servir para nada, a não ser me causar frustração, né? Então, eu adoro quando ele fala ali, condições de palácio tem qualquer terra larga. Mas onde é que está o palácio se ninguém construir ali? Não adianta. Então, partindo desse princípio, vamos entender um pouquinho o que é o nosso mundo atual, assim. Eu trouxe aqui uma pesquisa que eu achei sensacional. É um resumo da pesquisa, né? É o Instituto eMarketer. Eles publicaram essa pesquisa o ano passado, tá? Então, ela foi publicada em 2019. E eles analisaram o comportamento das pessoas nas mídias sociais e na internet nos últimos 7 anos. O gráfico aqui mostra 6, mas a análise de dados são nos últimos 7 anos, tá? Então, o que eles dizem basicamente? Que lá em 2014 a gente passava mais ou menos 90 minutos nas mídias sociais, na internet, por dia. E que o ano passado, em 2019, chegava a 3 horas. E se vocês olharem o gráfico, na verdade é 3h48, quase 3 horas e meia. Eu tenho certeza que em 2020 esse número aumentou, muito por conta da pandemia, a gente ficou mais tempo em casa e com certeza ficou mais tempo nas redes sociais. Bom, levando isso em consideração, só para terminar aqui a pesquisa, o que eles disseram? Que nos Estados Unidos, em média, um adulto fica 12 horas e 9 minutos usando mídias, usando qualquer meio eletrônico, né? TV, computador. Então, 12 horas é a metade do nosso dia, né, gente? É a metade do nosso dia. Aqui é interessante, eles falam que a América do Sul é o continente onde a social media é o maior tempo utilizado. 3 horas e 29 minutos. Mas aí eu pergunto para vocês, ficar muito tempo na internet é ruim? Porque aquilo é um dado, né? Quem vai dizer se o tempo que a gente gasta na internet é ruim ou bom? Somos nós. E o que vai definir se isso é bom ou ruim? Bom, eu trabalho na internet. Se eu for contar que eu trabalho 8 horas por dia na internet, eu preciso ficar 8 horas por dia na internet para trabalhar. Então, não é a internet que é o problema. É como a gente usa o tempo que a gente está na internet que vai decidir, que vai definir se aquele tempo está sendo utilizado de forma a nos ajudar ou de forma a nos atrapalhar. Se eu uso o tempo na internet para ficar olhando o site, para ficar seguindo celebridade, para ficar fazendo fofoca no WhatsApp, para fazer, vendo vídeo no YouTube, isso está ajudando no meu trabalho? Não. Aquele tempo ali eu preciso para trabalhar, para ter o resultado? Preciso. Então, não está me ajudando e está sendo ruim. Agora, se eu estou usando o tempo na internet para aprender, para me educar, para fazer o meu trabalho, para relacionar com as pessoas, enfim, vocês entenderam? Então, não é ruim ficar na internet. Bom, levando isso em consideração, ainda faz parte da pesquisa o tempo que a gente usa para fazer as nossas coisas. Então, vamos fazer um exercício junto aqui. Considerando uma pessoa que trabalhe, ok? Eu tenho um trabalho. O tempo, em média, que uma pessoa, um americano aqui no caso, gasta fazendo as tarefas ao longo do dia é mais ou menos 8 horas e pouco para trabalhar, mais ou menos 8 horas para dormir, e o resto é dividido em pequenas coisas, como cuidar de outras pessoas, filho, pais, enfim, comer e beber, fazer atividades da casa, outras atividades gerais, e quase 3 horas em lazer e esporte.
Gente, só isso aqui, sem considerar o tempo de trabalho, são 8 horas. São 8 horas que tem para fazer outras coisas. Então, se todo mundo concordar que eu divido meu dia em 3 partes, uma parte para dormir, uma parte para cuidar das coisas pessoais e uma parte para trabalhar, a gente tem tempo de sobra para fazer tudo. Por que a gente não consegue? Porque a gente tem, está aqui. Todos nós temos as mesmas 24 horas do dia para fazer aquilo ali. Então a pergunta é: o que nos sabota e o que nos ajuda? É isso que a gente precisa partir do princípio para começar a pensar em organizar o nosso dia. Uma das coisas que mais chama a minha atenção, assim, ao conversar com pessoas, e eu tenho muitas pessoas que eu converso, as pessoas do meu time, as minhas clientes, as minhas amigas, todo mundo está na mesma situação de vida, né? A gente está vivendo uma pandemia, trabalhando de casa, com as dificuldades que a gente tem, num ponto ou outro, todo mundo está mais ou menos no mesmo barco. O que eu mais escuto são as frases que eu digo que nos sabotam demais, assim. E eu adoro falar sobre isso porque realmente eu acredito. Quando a gente ouve, vocês todas devem ter escutado na internet, ter lido card, ter visto filminho, a gente tem que fazer o que ama, a gente tem que seguir o nosso coração. Eu vou me realizar quando eu fizer as coisas que eu amo. Isso é tudo lindo, maravilhoso, mas assim, se o que você ama não paga as suas contas, adianta fazer só o que você ama? Se seguir o seu coração está levando você para um caminho que não vai te trazer realização, que não vai te trazer tranquilidade, que não vai te trazer paz de espírito, que não vai te trazer uma vida confortável, o que adianta seguir o coração para esse lugar? Seguir só o coração, fazer só as coisas que a gente ama, pode não ser suficiente para a tua realização pessoal. Então, se segue seu coração, segue, mas leva a cabeça junto. Saiba que fazer o que você ama vai envolver fazer um monte de coisa que você não gosta. Não tem um pacote que seja só bom. É que nem a maternidade, né? Eu amo ser mãe, mas eu não gosto de ficar dando xingão porque as minhas filhas estão muito tempo na internet. Eu não gosto de cozinhar para elas. Eu não gosto. Tem um monte de coisa na maternidade, ficar acordada a noite inteira caso elas fiquem doentes. Tem um monte de coisa que eu não gosto. Não significa que eu não gosto de ser mãe. Não existe nada que vai te dar só prazer. Sempre vai ter prazer associado com trabalho, com alguma coisa do trabalho que você não gosta e com coisas que você gosta. Se você aprender a diferenciar e saber que faz parte do pacote completo, essa mentalidade vai te ajudar a lidar com as partes mais difíceis da coisa. Isso é uma programação que a gente precisa fazer no nosso cérebro. A gente precisa reprogramar o nosso cérebro para que essas crenças limitantes não nos limitem, para que a gente não tenha mais essas crenças limitantes. Então, essa coisa assim para eu atingir meu sonho, para eu atingir minhas realizações pessoais, para eu atingir meus objetivos, eu tenho que ter em mente que eu vou fazer aquilo que me ajuda, gostando ou não. Tem coisa que eu gosto e que me ajuda, e tem coisa que eu gosto e que não me ajuda. Então, essas que não me ajudam, eu vou separar um tempo do meu dia, daquelas 3 partes grandes do meu dia, e vou dedicar um tempo pequeno para elas. Não é que eu nunca vou fazer, mas eu vou fazer menos tempo. Por quê? Porque se eu fizer muito tempo, elas vão me atrapalhar. Eu nem preciso dar exemplo aqui, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Além disso, além de ter essa mentalidade objetiva de saber o que te ajuda e saber o que não te ajuda, é importante a gente prestar atenção nas outras crenças limitantes, que são as queixas, que são as reclamações. Ah, eu quero trabalhar, mas veja bem, eu não tenho tempo, ou eu não tenho apoio, eu não tenho dinheiro, eu não estou conseguindo me organizar direito. E também não paro para me organizar. Então, assim, são coisas que vêm na nossa cabeça todo dia, toda hora. E aí, a minha proposta para vocês é que cada vez que esse tipo de pensamento entre na sua cabeça, que clique aquilo dentro da cabeça, você para e pergunta: esse pensamento me ajuda ou me atrapalha, me sabota? Se você criar o exercício de fazer esse pensamento, isso vale para o trabalho, isso vale para a vida, né, gente?
isso que eu estou pensando agora, me ajuda ou me atrapalha? Se te atrapalha, para de pensar nele, vai pensar em outra coisa. Foca na solução do seu problema. A mesma energia que você despende trabalhando, reclamando, você despende, é a mesma energia que você vai despender para resolver o seu problema. Só que segunda opção, ela vai te trazer muito mais benefício do que a primeira, que não vai te ajudar em nada, só vai trazer uma carga negativa para você e para o lugar onde você está no momento, para aquilo que você está fazendo naquela hora. Faz sentido? Bom, estou falando que nem uma metralhadora, mas é que eu não quero passar do tempo. Eu espero que esteja bom. Vamos adiante. Ótimo, pode continuar. Tá bem, querida. Então, o que eu quero dizer agora é o seguinte. Agora eu vou falar de mim, tá? Como é que eu faço? É um caso prático. Eu pego aquelas horas X do meu dia que eu vou trabalhar na doTERRA. Então, vamos supor que eu tenha 4 horas do meu dia para trabalhar na doTERRA. Ou 8, ou 6, não importa. Eu tenho X número de horas que eu tenho para trabalhar na doTERRA. Eu divido as minhas horas para a doTERRA em 4 campos, que eu mostrei aqui para vocês. Eu chamei eles de campo de relacionamento, o campo do conhecimento, o campo da divulgação e o campo do planejamento. Bom, ao dividir essas minhas horas nesses 4 campos, eu tenho em mente algumas coisas. Para eu atingir os meus objetivos, eu vou dividir para conquistar. Eu vou pegar esses campos grandes e vou dividir em tarefas, em partes pequenas que eu possa organizar ao longo do dia. Eu sempre vou ter aquilo que eu falei antes, um foco na solução do meu problema. Seja qual for desses 4 campos que eu estou dedicando a minha atenção, eu vou ter o foco na solução do meu problema. Ou seja, eu vou estar concentrada, eu vou estar vivendo de fato aquilo que eu estou fazendo. O que eu quero dizer com isso? Super comum de acontecer, a gente está fazendo uma coisa com a cabeça no outro lugar. Eu estou ali fazendo a comida, pensando em ligar para cliente, eu estou aqui ajudando a minha filha a fazer a tarefa, pensando que eu tenho que comprar ou pagar uma conta. A gente não está 100% naquilo que eu estou fazendo. Eu procuro sempre estar 100% naquilo que eu estou fazendo, para que o meu foco esteja na solução daquele problema imediato ao qual eu estou dedicando o meu tempo e o meu esforço. E, finalmente, o terceiro ponto aqui está em inglês, né? First things first. Prioridade, gente. Isso aqui quer dizer prioridade. Quando a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente precisa identificar o que precisa ser feito primeiro. Primeiras coisas primeiro. Então, aquilo que é mais prioritário merece a nossa atenção antes das outras coisas. E é importante a gente saber identificar que coisas são essas. Deixa eu ver que tem alguém falando no chat aqui. Excelente, eu sou personal organizer, eu diria que essa divisão está no que chamamos de triagem. Maravilha. Clau, oi. Na prática, em termos de doTERRA, o que você considera prioridade? Vou falar. Numa segunda-feira, por exemplo. Vou ter o exemplo aqui da segunda-feira. Vou chegar lá. Tá bom. Tá nos próximos slides. Ótima pergunta. Antes de chegar no detalhe da prioridade, ou no detalhamento de cada um desses 4 chunks aqui, ou 4 pedaços do meu dia, eu vou só falar sobre essa gota aqui no meio. Isso aqui, gente, eu quero dedicar um tempo e peço a atenção de vocês, porque isso aqui, para mim, é o diferencial. Isso aqui é aquela linha que costura tudo. Quando a gente acorda de manhã com um propósito, esse propósito norteia as nossas ações. E eu tenho para mim, aqui eu estou falando da Cláudia, tá? Eu tenho o meu propósito de vida muito claro na minha frente. E esse propósito de vida, ele anda comigo aonde eu estou, porque ele faz parte do meu ser. Então eu acordo de manhã, o meu propósito, by the way, para quem quiser saber, é dividido em 2 partes.
O meu propósito é ser útil. Então, tudo que eu faço, em qualquer situação, eu quero ser útil. E o segundo propósito é fazer o bem. Então, unindo essas duas coisas, eu acordo de manhã pensando em ser útil para minha família, eu tenho que fazer coisas que gere bem-estar, gere conhecimento para elas, que gere assim, emoções positivas, boas energias, educação. Tudo que eu faço para minha família é no sentido de ser útil. O que eu faço para a sociedade é no sentido de ser útil. Eu quero ter as minhas relações pessoais sendo útil para as pessoas. Eu montei um Instagram com a função de ser útil, de prestar informação. Eu montei um blog com a mesma função. Eu trabalho com a mesma situação. O propósito da Cláudia existe independente de onde ela se encontra. Ele faz parte de mim, entende? Então, esse propósito me leva para qualquer lugar que eu vou. Ele anda sempre comigo, é ser útil e fazer o bem. Isso norteia todas as minhas ações. E quando eu trabalho para a Doterra, ou quando eu trabalhava para a Dell, ou quando eu trabalhava para a Vompar, não interessa, ele andava junto comigo. Ele nunca vai deixar de fazer parte de mim. Isso traz um porquê, um motivo. Para que eu existo na vida? Por que eu acordo todo dia de manhã? Se você não tem ou não encontrou ainda o seu propósito, essas coisas ficam mais vagas. Você não entende direito por que você está fazendo determinada coisa. E quando você entende por que você faz as coisas, quando você tem aquilo como verdade dentro de você, o caminho se abre de uma maneira mais fácil, porque você sabe para onde você quer ir. São as ferramentas que a gente tem para nos ajudar. Então, vamos falar um pouquinho aqui desses chunks, desses pedaços aqui. As mosquinhas que estão aqui, eu botei aqui as mosquinhas, que são as nossas distrações, tá? Eu quis simbolizar esses bugs aqui com as distrações que acontecem no caminho. Gente, elas obrigada. Eu estava tentando, eu falei, gente, que diabo são essas moscas, abelhas? Que isso que ela está tentando dizer com isso? Eu estava assim, gente, a mosca? Por que a pessoa escolhe a mosca? Faz a mosca? Para falar, para dividir o tempo? Pois, meu Deus. Mas olha, vocês vão concordar comigo, porque cada pensamento fora daquilo ali, cada telefonema, às vezes vira um enxame de mosca, às vezes é um montão, às vezes vai ser uma mosquinha. Por que é mosquinha? Porque você já pensou que está fazendo alguma coisa e vem uma mosquinha e pousa e você vai lá e tira. Ela distrai a gente, ela tira a gente do foco. E isso acontece na vida, acontece no trabalho também. Por que elas estão aqui? Porque eu quero chamar a atenção de que, imagina, quando a gente está meditando, a gente está ali tentando esvaziar a mente, não vem um pensamento, não vem um pensamento, não vem um pensamento. Isso acontece em qualquer situação da vida da gente. As distrações fazem parte do nosso dia a dia. A gente está concentrado trabalhando, vem o filho pedir uma ajuda, vem o filho pedir um lanche, vem o marido querendo não sei o quê. A gente está dentro de casa, é fácil de acontecer isso. Então, as distrações, elas fazem parte do pacote. Aceita que dói menos e aprende a lidar com elas. Aprende a dizer, oi. Fala, Marina. Marina aqui. Engraçado, abrindo parêntese. Claro. Além dessa questão de existirem as distrações, eu não sei se acontece muito com vocês isso. Tem muito assim, de que eu tô, mas eu não tô. Sim. Sabe? É o foco, né? É o foco. Eu tô, mas eu não tô. Então, é fácil também algumas pessoas taxarem como se fosse assim, mas você não deu atenção, tá? Então, vamos lá, finge que eu saí para trabalhar, sabe? Sim. Eu tô lá no escritório, tô trabalhando lá no escritório, né? Então, tem esses... Principalmente para quem tem filho, que é o meu caso. Filho, marido, adoram atrapalhar a gente, né? É normal. Mas assim, ao mesmo tempo, se a gente for colocar na balança, é muito melhor. Pelo menos para mim está sendo. Pois é. Então tem essa questão tá, ok, mas agora eu tô trabalhando, né? Tô em casa, mas tô trabalhando. Então é importante a gente ver isso aí também. Exatamente. Tem custo-benefício para as duas coisas, né? O trabalhar de casa vai trazer isso. Você tá ali, tá e não tá. E por outro lado, se você estivesse na rua, você estaria mais focado no trabalho, mas tem que
tem que viajar para trabalhar, tem que andar de carro, tem que ficar no trânsito, tem que se vestir, tem que se pentear, tem que... toda aquela coisa que significa trabalhar fora de casa. Não tem pacote completo perfeito, né? Sempre vai ter um compromise, você vai sempre ter que abrir mão de uma coisa para outra. E as distrações vão acontecer, você tem que aprender a lidar com elas. Aprender a lidar com as distrações talvez seja a segunda ferramenta mais importante para a gente. Não tem uma fórmula aqui, gente. Cada um vai ter que achar a sua. Mas é importante você ter noção de que isso vai acontecer e que é normal. Você vai ter que aprender a lidar. De novo, eu vou sugerir para vocês que vocês usem a questão do foco na solução e do que te ajuda, o que te atrapalha. Neste caso, dar uns gritos com a família, às vezes ajuda, às vezes não, às vezes causa uma disruptura. Então você vai ter que usar a sua habilidade para educar a sua família e não vai ser de uma vez só. Não é uma vez você chegando para a família botando, olha, eu estou trabalhando na doTERRA, eu preciso que ninguém me interrompa, que isso vai resolver. Você vai ter que falar isso todos os dias, você tem que falar 10 vezes por dia. A questão humana é repetitiva. É assim como educar um filho. Quer ver? Uma vez uma psicóloga me disse, Cláudia, o marido olhou para ti no começo do namoro e disse, eu te amo. Nunca mais ele precisa dizer, né? Ele já falou uma vez. A questão humana é repetitiva, gente. A gente precisa repetir, precisa aceitar o fato de que a gente precisa educar continuamente a nossa família, inclusive, de que nós estamos trabalhando e precisamos de sossego. Além do que, é sempre bom encontrar um jeito de trazer eles para dentro da ideia. O que eu fiz aqui em casa? Eu cheguei, botei toda a família na mesa e disse assim, eu tenho um objetivo, eu quero virar diamante na doTERRA. E eu preciso da ajuda de vocês para isso. Como é que vocês me ajudam? Deixando eu trabalhar. Se vocês deixarem eu trabalhar, eu vou conseguir virar diamante na doTERRA. O que vocês vão ganhar com eu virando diamante? Aí eles ficaram, ai, mãe, o que a gente vai ganhar? O que vocês querem? Juju, eu quero um cruzeiro para Disney. Tá aqui, contrato assinado. O dia que eu virar diamante, eu compro um cruzeiro para Disney para gente viajar. E vocês escolhem o itinerário. Quando elas vêm me interromper que eu estou trabalhando, eu só olho para elas. Lembra da Disney? Viram as costas e saem correndo. Vamos fazer outra coisa, deixa a mãe trabalhar, porque a gente quer o cruzeiro da Disney. Excelente Foi o ideia. jeito que eu encontrei. Talvez existam muitos outros, mas enfim. É uma alternativa. Quer falar alguma coisa, Ana? Não, eu falei que foi uma excelente ideia. Eu vou fazer isso aqui em casa. Pois. Cada Essa um da vai ter que Disney achar, tá sendo né? o objetivo do mais Nádia, novo. seus filhos são adolescentes, é? 14 e 10 anos. 2 filhas. Então, elas amam, né? A gente já fez um cruzeiro da Disney, elas já tiveram a experiência e morrem de vontade de repetir. Tem 35 e super toparia, Cláudia. Se você quiser, eu te deixo trabalhar também, você me leva para Disney. Pronto, eu Tô super adoro aí. também. Então, vamos falar um pouquinho dos 4 aqui, tá? Eu vou no próximo slide, a gente já entra no primeiro aqui, que é o do relacionamento. Então, assim, bem alto nível aqui, mas falando um pouquinho do detalhe, como a Dani pediu, eu separo o relacionamento eu chamei de relacionamento justamente porque é o que melhor define essa parte do nosso trabalho. Para mim, o nosso trabalho na doTERRA é baseado única e exclusivamente em relacionamento. A gente se relaciona com os clientes, a gente se relaciona com os nossos pares, que é o que eu estou fazendo com vocês agora, a gente se relaciona com as nossas consultoras, as pessoas do nosso time, tudo é relacionamento. Então, por isso que eu chamei desse jeito. Para quebrar essa parte do relacionamento, eu botei aqui, mantenha uma lista, que é assim, separando tudo, botando tudo num cantinho, assim, da menor forma, da menor célula possível. A lista é o nosso maior patrimônio, gente. Eu tenho uma lista dos clientes que já compraram, eu tenho uma lista dos clientes que ainda não compraram, eu tenho uma lista de prospecção, eu tenho uma lista das consultoras, eu tenho lista de tudo tem uma lista. E a lista, ela é viva, ela é dinâmica, ela tem que ser trabalhada. É o básico do básico do básico no nosso trabalho, é a lista. Não precisa inventar roda, não precisa fazer Excel, planilha eletrônica, com macro, com não sei o quê. Se eu mostrar minha lista para vocês, vocês vão dar risada na minha cara, mas cadê a organização da Cláudia? A minha lista é um caderno todo riscado, gente. É todo riscado.
mas é suficiente para mim. É o jeito que eu achei para resolver o meu problema de comunicação, de relacionamento. Além de ter a lista, que é o nosso patrimônio, tem a nossa postura diante da lista, né? A primeira coisa é o interesse genuíno pelas pessoas, gente. Isso vai permear todo e qualquer relacionamento que a gente tenha. E sendo esse um trabalho de relacionamento, eu preciso me relacionar genuinamente. Mais uma vez, o foco. Eu tenho que estar 100% naquilo que eu estou fazendo. Eu estou falando com uma cliente, eu tenho que me interessar 100%. Lembra do propósito? Eu quero ser útil e quero fazer o bem. Então, eu uso o meu propósito para esse relacionamento com a cliente. Eu tenho que falar com ela, prestando atenção no que ela quer dizer, naquilo que ela não diz, naquilo que eu acho que talvez vá ajudar ela, naquilo que ela está falando, e eu tenho que entender como ela está dizendo. É um trabalho de comunicação. Quando eu falo com uma das minhas consultoras, eu quero entender o que está se passando ali, o que ela está sentindo, quais são as dificuldades que ela está tendo. A minha atenção vai estar totalmente focada nela. Eu não vou estar falando com uma cliente pensando, ai, tomara que ela compre, tomara que ela feche, ai, será que ela vai cadastrar? Eu não faço isso, gente. Se esse pensamento vem, eu tiro ele da minha cabeça e digo, não, eu quero ser útil e quero fazer o bem. E a pessoa sente. A pessoa sente, tá na energia, tá no olho, tá na pele. Isso vai para aquela pessoa. Concordo plenamente, Cláudia. Não é verdade, Dani? Concordo. Parece que você está conversando com uma amiga. Exato. E naquele momento você está ouvindo. E o segundo plano é o cadastro, ela Exato. finalizar com o cadastro, mas é você ouvir os problemas. Muito bom isso, bem colocado. Esse interesse genuíno, e não é só no trabalho, né, gente? Se você for falar com seu filho, presta atenção no seu filho. Não fica pensando no celular. Não fica pensando no que você tem que fazer. Naqueles 5 minutos que você está olhando para ele, olhe para ele. Esteja 100% presente. A gente é uma pessoa só. Esse tipo de comportamento, ele tem que permear você em tudo que você faz. Quando você faz uma coisa, faça aquela coisa. Isso, só isso. Se vocês tirarem uma coisa dessa conversa, tirem isso. Estejam 100% focados e presentes naquilo que você se propõe a fazer naquele momento. Isso vai ajudar você demais a eliminar aquelas mosquinhas da distração e a você encontrar a força interior para que você consiga atingir os objetivos que você precisa atingir. Alguém está falando no chat aqui, vamos ver. Maravilhoso isso. Pronto, tá valendo mais que terapia. É isso aí. E, gente, agir com integridade, gente. Agir com integridade. A doTERRA tem esse lema, pureza, pureza de tudo, pureza de propósito, pureza de ação, pureza de produto, tá tudo integrado. Então, vamos aproveitar isso e vamos usar para nós. Agir com integridade sempre, em qualquer relação que a gente esteja envolvida. Vale para o trabalho, vale para as nossas relações pessoais, isso para mim faz parte do propósito de vida também. Terceiro item, conhecimento. Aliás, segundo item, né? Eu falei do relacionamento, segundo item, conhecimento e experiência, esse aqui. É muito importante a gente aprender, né? Para a maioria de nós é uma área nova de conhecimento, a gente precisa conhecer para poder falar com mais propriedade, para poder replicar, então, o uso, enfim, educar as nossas clientes, educar a nossa família, nos educarmos na questão dos olhos, né? É muito importante a gente ter a experiência dos olhos, usar em casa, isso aí eu não preciso falar que todo mundo sabe. Mas eu estou parafraseando aqui o Amir Klink. Um dia é preciso parar de sonhar e de algum modo partir. Um dia é preciso parar de estudar e de algum modo agir. Porque se a gente ficar só estudando, só estudando, só estudando e não agindo, não botando em prática, olha o propósito, não tornando útil o meu conhecimento, um conhecimento sem a ação é apenas uma informação. E aquela informação ela pode ser vazia, ela pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, ela pode não gerar nada.
Quando você bota o propósito no conhecimento, quando você torna o seu conhecimento útil e dá ele de presente, as pessoas vão ver aquilo ali, elas vão sentir aquilo ali, elas vão sentir a emoção que você está transmitindo, porque você contou uma experiência que você teve, você vai estar agregando valor na vida das pessoas. E esse conhecimento agregado com essa experiência que você está passando é que vai causar impressão na pessoa e vai ficar. Porque ninguém esquece uma emoção. As pessoas esquecem a informação, mas não esquecem o que elas sentiram. Então, essa união das coisas é que vai dar o parâmetro aqui para você sair só do mundo do conhecimento e botar ele na prática. É muito fácil a gente ficar perdido no tempo só aprendendo coisa. Isso aconteceu muito comigo no início da minha vida. Eu amo estudar, amo estudar. Então é muito fácil para eu me perder no tempo do estudo. Então eu estou falando de uma coisa que eu precisei percorrer um longo caminho para aprender até aqui eu estudo, daqui para cá eu ajo. E é importante e é uma das ferramentas principais que a gente precisa ter para ter o resultado, né, que a gente quer. Porque no fim das contas a gente está trabalhando para quê? A gente tem um propósito de vida que é lindo e maravilhoso, mas a gente quer ganhar dinheiro, né, gente? Se eu não transformar as minhas ações em cadastros, que se eu dividir todo o meu trabalho, o que que eu quero? O que que me dá dinheiro? Fazer cadastro. É isso que me dá dinheiro, né? É montar a minha estrutura para que eu ganhe dinheiro nas comissões e nos bônus. Se eu não transformo as minhas ações em cadastros, eu não estou tendo o resultado que eu preciso ter, certo? Então, a gente precisa ultrapassar essa barreira da teoria para a prática, colocar isso em ação. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Perfeito, com a Catarina, isso mesmo. Tá bom, maravilhoso. Bom, então tá, já falamos dessa parte do conhecimento. O que eu quero dizer aqui? Que você vai dividir as horas do seu dia que você vai dedicar ao conhecimento, sim, é importante, mas em algum momento você tem que passar para a prática. A prática, uma das coisas que a gente faz na prática é divulgar. Já que a gente tem, né? O nosso trabalho envolve vender, que no fim das contas é o que nos dá dinheiro, são as vendas que a gente precisa divulgar o nosso produto, tá certo? Então a gente vai divulgar o nosso produto entendendo o que a gente está divulgando. A gente precisa divulgar um conteúdo, uma informação que seja útil, que seja fácil, que seja compartilhável e que seja interessante. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Eu posso fazer um conteúdo que seja útil, um outro conteúdo que seja fácil, gostosinho, de entretenimento. Eu posso fazer um conteúdo que seja facilmente compartilhável e eu posso fazer um conteúdo super interessante. Eu posso fazer um que tenha todos quatro. O bom não é inimigo do ótimo. E quanto aqui, falando em termos de mídias sociais, o que a gente precisa é gerar conteúdo. É gerar conteúdo. Se está ruim, se não está perfeita a foto, se não está... O que importa é que você passe uma mensagem correta, coerente, que o conteúdo seja útil, né? Que seja certo e que você gere conteúdo. Gera conteúdo, gera conteúdo, gera conteúdo. Não importa se não está lindo, se não está maravilhoso, se o feed não é perfeito, não importa. Mas importa você gerar e postar todo dia 1, 2, 3 coisas. Isso importa. Aprenda como é que os algoritmos das redes sociais agem ao nosso favor. E não brigue contra ele. Não adianta você brigar contra ele. Isso aí não tem o que fazer. É aceitar a vida como ela é. Não adianta ficar reclamando. É que nem reclamar do site da Doterra. Não adianta ficar só reclamando. É a vida como ela é. A gente tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que a gente não pode fazer. Foco na solução, lembra? Foco na solução. Então, aonde a gente vai fazer essa divulgação? Onde puder, né, gente? A gente vai divulgar nas mídias sociais, nas listas de WhatsApp, no telefone, no salão, na escola, no trabalho, no mercado. Mas não esquece o propósito, gente. Não esquece o propósito. Você está fazendo isso porque você se interessa genuinamente nas pessoas, porque você quer ajudar, porque você quer ser útil, você quer fazer o bem. Não seja inconveniente, em outras palavras. Aprenda a ter noção de onde, quando, como você vai fazer uma abordagem. E isso a gente pode fazer uma aula inteira só falando sobre abordagens. Não é o caso de eu entrar no detalhe,
mas acho que vale a pena chamar a atenção de que se a pessoa está ali falando de um caso de amor, você não vai chegar lá e oferecer um Deep Blue para ela, né? Tem que saber como se relacionar ali. Tá bem? Pode ser que ajude, vai. Coração tá partido, né? Tá Coração dores. partido. Tô brincando. Vai dar um forgive, um tear ali, né? Bom, então tá. Então vou falar um pouquinho do planejamento. Se eu pegar os 3 partes que eu falei até agora, né? Relacionamento, comunicação e como é que eu já esqueci a palavra que eu usei? Divulgação, conhecimento e relacionamento. Se eu pegar isso tudo e dividir em o que eu vou fazer em cada dia, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Planejar nada mais é de eu escolher o que as caixinhas que eu dividi, escolher o que fazer, como fazer e quando fazer. Sempre tendo no meio de tudo isso o meu propósito. O meu propósito vai ajudar a eu priorizar o que fazer, o que é mais importante, a eu escolher a forma que eu vou fazer aquela ação e quando eu vou fazer. Então, isso é planejar. Aqui, eu vou falar rapidinho. Ai, eu estou me estendendo muito, né, Ju? Deixa eu ver o que falta. Mas tá aqui. ótimo, Cláudio. Todo mundo tá adorando, mas só. Tá muito bom. Tá bem, tá bem. O que eu quero falar aqui. Então tá, eu vou continuar aqui. O que eu quero falar do planejamento é uma experiência pessoal de novo, que eu quero trazer. Eu, sagitariana, odiava planejamento. Planejamento era uma coisa assim que eu saía correndo cada vez que falava em planejamento. Era uma negação que eu tinha com planejar qualquer coisa. Eu queria ser livre, eu queria ter assim espaço e decidir o que fazer. Na minha família, isso é muito herdado, né? Na minha família, a gente brinca, tem uma frase que todo mundo usa na minha família: ninguém me manda. Todo mundo diz, alguém vem falar alguma coisa, não, ninguém me manda, eu me mando, eu que sei o que fazer, não vem me dizer o que eu tenho que fazer. Eu cresci ouvindo isso, gente, olha a crença. Então, alguém dizer para mim que eu tenho que planejar, engessar o meu dia, era uma tortura mental na minha cabeça. Até o dia que eu entendi que planejar, na verdade, me dá liberdade para eu ter tempo de fazer o que eu preciso e ter tempo de fazer o que eu gosto. Então, planejar me dá muito mais liberdade do que não planejar. Quando eu não tenho um planejamento feito, eu me perco nas atividades. Eu não sei aonde eu estou usando as minhas horas. E as horas passam e eu fico frustrada. Aquilo me causa dor, me causa frustração por não conseguir atingir os meus objetivos. Então, é muito pior do que eu gastar um pouco do meu tempo para organizar o meu dia e ter um resultado concreto, porque o resultado concreto me dá paz de espírito, me dá tempo para eu fazer as coisas que eu gosto. Então, entende que uma coisa depende da outra? Às vezes é uma crença limitante que a gente tem na nossa cabeça, que a gente precisa se livrar dela, porque ela não nos ajuda. Lembra lá do início? Faz o que te ajuda. Faz o que te ajuda e não o que te sabota. Se ter liberdade demais está te sabotando, então ingessa um pouco essa liberdade para que ela te dê resultado. Porque não adianta ter só a liberdade se você não conseguir aquilo que você quer fazer. Como é que eu faço? Vou botar aqui o meu dia. Eu dei risada fazendo isso aqui, tá, gente? Porque eu nunca tinha feito dessa maneira aqui. Mas eu acho que ver um caso concreto e real ajuda muito a gente. Visualiza, né? Então, eu vou contar para vocês o meu dia. Eu acordo com peppermint. Acordo, cheiro peppermint. Só inalo ali do frasquinho. E aí, eu vou unir os cabinhos aqui da nossa função de usuária dos olhos, de ter a experiência dos olhos no nosso dia, para falar para vocês que isso tem 2 funções muito importantes para mim e que eu acredito que vai ajudar vocês também. A primeira função é o benefício imediato do uso dos olhos. É a experiência que eu estou tendo através do uso deles para que eu possa contar para minhas clientes e para que eu possa me beneficiar com isso. A segunda parte desse ritual é usar os olhos como ferramenta para fazer a nossa programação neurológica, para eu criar os trilhos, para eu criar os gatilhos mentais que eu preciso para atingir o objetivo que eu quero. Eu quero acordar
No primeiro dia eu acordei, no segundo dia eu já fui melhor, no terceiro... Uma semana depois de usar o Peppermint, só de sentir o cheirinho do Peppermint, eu já tô aqui, ó, pronta para começar o dia, não preciso nem café. Porque é assim que a gente programa o cérebro da gente. Fazendo as coisas da mesma maneira, a gente cria os trilhos. E usando os olhos para nos dar esse gatilho, é uma forma da gente se ajudar a criar a nossa rotina de trabalho também. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Usem os olhos a seu favor. É isso que eu estou dizendo. Entendam o processo, como é que as coisas funcionam na nossa cabeça, como é que a nossa programação mental funciona, e usem os olhos a seu favor. Então, eu acordo com Peppermint, eu desenrasco a casa, dou um jeito de arrumar a casa, 1 hora, tá tudo arrumado, tá tudo que eu preciso fazer, eu faço em 1 hora. E aí eu faço o meu bom dia no Instagram e eu boto o meu olhinho no difusor. Isso aqui é o meu ritual de começar a trabalhar. Esse é o que eu escolhi. Cada dia eu vou botar um óleo diferente no meu difusor. Isso aqui eu uso a minha intuição para aquilo que eu preciso naquele dia. Eu faço meu bom dia no Instagram, que não é para as outras pessoas, é para mim, vocês entendem? Eu faço aquilo como um ritual de início do meu dia de trabalho. Pego o meu cafezinho, abro o meu computador, entro no escritório virtual da doTERRA e visualizo. Durante 10, 15 minutos eu fico visualizando aonde é que eu tô, aonde é que eu quero chegar, a corzinha do bonequinho, o volume que eu quero naquele mês, o volume que eu quero daqui a 1 ano. Eu fico visualizando todo o meu caminho, o poder de 3, o poder de 3 das minhas líderes, o poder de 3 das líderes das minhas líderes. Eu estou visualizando tudo, estou canalizando a minha energia, gente. Eu estou botando toda a minha energia naquilo ali. 10, 15 minutos eu faço isso. Sagrado, sagrado. Aí eu dou uma olhadinha para ver quantos cadastros entraram entre ontem e hoje, claro, né? Eu dou uma namoradinha ali nos cadastros, vejo quem cadastrou quem, tô ali olhando. Bom, terminou? Oi. Esse horário aí é ótimo, eu adoro fazer isso também. Tem que focar só para não estender, né? Porque senão a gente passa o dia só olhando a árvore e lá, né? Não, 10 minutos, gente. Eu boto tudo ali, eu fico ali 10 minutos. Gente, isso é viciante. Isso é viciante. É um vício. Mas não funciona? Funciona, a gente vai acompanhando Demais. E vai vendo vai aquele materializando negócio. aquilo. Vai É uma coisa materializando. impressionante. É impressionante, gente. Visualização é muito bom. É um exercício. Bom, eu termino a visualização 10 minutos, gente. 10, 15 minutos, não passa disso. Aí eu vou para a agenda. Eu reviso a minha agenda, vejo as coisas que eu tenho para aquele dia, organizo o meu horário, já planejo as reuniões ao longo da semana. Eu faço isso na segunda-feira sempre. Eu sempre organizo as reuniões da semana na segunda-feira. E aí eu dou uma cheiradinha ou no Brave, ou no Laranja, ou no Steady, ou no Thinker, naquele que eu preciso para aquele momento, conforme eu estou me sentindo. Mas o olhinho... Depende qual é a reunião, né? Depende da reunião, depende como é que está o meu estado de espírito. Tem dias que eu estou mais ansiosa, tem dias que eu estou mais relaxada demais, eu estou muito descansada, eu preciso de energia, depende do meu dia. Mas o fato é que eu uso um óleo para me ajudar nessa parte. Eu escolho o óleo. Aí eu faço as minhas tarefas da manhã. Então, eu peguei os meus 3 pedaços lá. Eu vou normalmente começar com relacionamento, eu vou entrar em contato com os clientes, vou responder as perguntas que me fizeram no WhatsApp ou no Instagram, vou fazer relacionamento. Eu normalmente começo meu dia com relacionamento. 1 hora, mais ou menos, eu fico fazendo isso. A segunda hora, na segunda-feira, eu uso para planejar. Aí, antes eu olhei a agenda, mas no meu trabalho não é só fazer reunião, né? Então, eu pego o que eu preciso atingir naquela semana e eu planejo. Eu tenho que fazer post para o Instagram, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer... Enfim, eu pego tudo que eu tenho que fazer e priorizo as coisas mais importantes e pronto. Faço durante 1 hora o planejamento de como é que vai ser a minha semana ao longo do dia, conforme as horas que eu sei que eu tenho para trabalhar. Amanhã, por exemplo, eu só vou ter amanhã para trabalhar. Não faz mal. Amanhã eu peguei as 2 horas que eu tenho de manhã e eu vou fazer as minhas tarefinhas naquelas 2 horas. E assim por diante. Eu faço almoço aqui em casa, eu almoço, aí eu descanso um pouquinho,
Depois do almoço eu tomo um cafezinho, eu dou uma navegada na internet para arejar a cabeça, vou só procurar meme, vou fofocar na vida dos outros, não importa. Eu tenho um tempo do meu dia para fazer isso também, mas eu não fico a tarde inteira fazendo isso. Mais ou menos 1 hora e meia ali, depois do almoço, 1h30, eu vou de novo revisar minha agenda, vou tomar um café, vou dar uma cheiradinha no peppermint, e aí a mente vai focar de novo para a próxima parte, o próximo período que está à tarde aqui. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Para não estender demais. Mas eu vou dedicar um tempo para a mídia social, que é a minha maior ferramenta de trabalho. Vou fazer as tarefas da tarde, vou tomar um cafezinho, vou buscar minhas filhas na escola, 4h30, ou quando o marido busca, elas chegam, eu dedico uma meia hora ali, uns 40 minutos para ficar com elas. Vou voltar para trabalhar mais um pouquinho, vou fazer o jantar, vou ficar um pouquinho na mídia social de novo, navegando aleatoriamente ou respondendo perguntas. Vou fazer um banho, meu ritual de belezinha, né? Belezinha com os olhos, aquelas coisas gostosas, um tempo de cuidado pessoal que eu acho muito importante. Vou ficar mais um pouquinho na mídia social, vou ler um livro, às vezes eu leio livro, mas sempre dou uma olhadinha no Instagram. Vou fazer o meu ritual do sono e pronto, começa tudo de novo. Mas vocês viram que não é nenhuma mágica aqui. Não é nenhuma mágica, mas se você botar o tempo aqui em cada tarefa e abrir cada tarefa dessas aqui em coisas menores, vocês conseguem se organizar. E aqui eu botei alguns exemplos, tá? O meu exemplo dessa semana. Então, assim, se pegar os 4 chunks aqui, os 4 pedaços na segunda, ó, hoje não é dia de estudar, hoje eu não vou pegar nada para estudar. Mas eu já fiz relacionamento de manhã, já fiz divulgação e já fiz uma parte do meu planejamento. Quando terminar essa reunião, eu vou terminar o meu planejamento da semana. Provavelmente o que vai acontecer é que amanhã eu vou dedicar um tempo para estudar, depois que eu voltar do meu compromisso de tarde, e eu vou passar o dia inteiro fazendo relacionamento e divulgação. E assim por diante. Sempre os 4 pontos andam juntos. Alguns eu vou fazer num dia, outros eu vou fazer no outro. Mas assim, o que importa é que eu vou ter uma parte, ao menos, da minha semana dedicada a fazer alguma coisa dessas. Dentro de cada item desses, eu vou abrir conforme a minha necessidade. O tempo que eu vou dedicar para cada um vai depender da minha necessidade momentânea. Por exemplo, se eu estou sem ninguém para contatar, se eu não tenho ninguém para convidar para os meus workshops, eu vou dedicar mais tempo prospectando pessoas. Se eu tenho um monte de gente para convidar, eu vou dedicar mais tempo para adquirir conhecimento, eu vou dedicar mais tempo para divulgação, mas eu vou sentindo o balanço, o andar da carruagem. Sempre, todos os dias, eu faço relacionamento e divulgação. Esses 2 são sagrados. Sagrados. Porque divulgação é a base da minha prospecção. E o relacionamento é o que gera aquilo, o resultado final. Então, pelo menos para esses 2, eu vou ter, sim, trabalho diário. Se eu tiver 1 hora para trabalhar, é nisso que eu vou trabalhar durante aquela 1 hora. Aqui eu botei um exemplo da minha agenda, né? Então, a visualização, planejamento 1 hora, reunião, 1 ano a ano que eu tenho, né? 1 hora ali, contatos com as pessoas. Instagram, respondendo pergunta, programando, postando, mais reunião, mais planejamento, 1 hora com as filhas. E aí, no terceiro turno, né? Porque eu faço 3 turnos, contatos, arrumar a lista, gerenciar a lista e, de novo, o Instagram, que é a minha principal ferramenta de trabalho. Então, aqui, essa é a minha segunda-feira, é hoje. É isso que vai acontecer hoje para mim, no dia aqui. E para terminar aqui, o que eu quero dizer para vocês é que separa um sonho de um objetivo é o foco que você vai dar nele, né? Colocar ele em ação. E o que separa o fracasso do sucesso é a persistência, gente. A gente não acerta de primeira, a gente demora para aprender, a questão humana é repetitiva, vai ser 1 vez, vai ser 2 vezes, mas vai acontecer. Se você não parar, vai acontecer. E se você parar por um tempo e quer voltar, saiba que que dá para voltar, que dá para fazer. É só não desistir de vez, né? Continuar, continuar, continuar. A persistência, a resiliência, saber lidar com os problemas que aparecem no caminho, tudo faz parte. Ninguém tem sucesso da noite para o dia e ninguém tem sucesso sem trabalhar e sem botar foco. É isso que eu tinha. Ai, falei que nem uma... Arrasou!
Excelente. Maravilha, Cláudia. Ju, podia pegar o gancho aí desse filme da Cláudia, né, para falar do exemplo lá. Perfeito, Vai dar tempo, Maíra. bem rapidinho. Eu acho que sim, o pessoal fica mais uns 10 minutinhos. Meio-dia, gente, 10 minutos de vocês, só para eu compartilhar o encontro com o Matt Hall. Vai lá, Cláudia, Tem sim. Como Peraí, você eu faço colocar pra para eu você. compartilhar a tela? Tem. Rapidinho? Acho que tem. Tá. Como é que eu faço aqui? Stop share Me bota como host. e botar como host. Eu não sei se... eu acho que eu consigo. Você clica em cima do meu, você põe tornar host. Gente, só para puxar esse gancho aí, primeiro, muito bom, viu, Cláudia? Adorei. Ai, que bom. E essa semana, eu descobri de última hora que o Matt Hall estava aqui em Fortaleza, e daí consegui fazer um contatozinho com ele, aí a gente foi encontrar com ele. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, então, rapidinho. E aí, pegando esse gancho da Cláudia, só falar para vocês um pouquinho. O Matt Hall, ele antes de conhecer a doTERRA, ele era embrulhador de pirulitos. Trabalhava numa fábrica, achei super legal essa história. E ele pegava, né, o papel, o pirulito e botava na máquina para embrulhar. E aí, a primeira coisa, essa questão da persistência que você falou. Duas coisas me chamaram muita atenção na história do Matt Hall. A primeira, ele passou 4 anos Platinum, porque ele tentou 10 novas pernas, e todas desistiram, né? E aí ele sempre voltava à estaca 0, entre aspas, voltava à estaca Gold, né? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque realmente essa questão da persistência faz toda a diferença na nossa história, na doTERRA, não só na doTERRA, né? Mas em tudo que a gente se propuser a fazer. Só um minutinho, gente. Olha as distrações aí. As mosquinhas. Tá vendo aí, ó? Eu anotei aqui. Vida real. Eu anotei aqui, ó. Oi! Adorei. Pronto. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no Matt Hall, né? Hoje ele é Presidential Diamond, ele compartilhou com a gente, ele já tem 2 pratas no segundo ID, então se ele conseguir mais 2 pratas, ele vai bater o duplo Diamond dele, né? E ele contou 2 situações também do iniciozinho. A primeira é que ele ainda é elite, ele viajou com a esposa para tentar abrir o mercado de Hong Kong, né? A doTERRA estava chegando em Hong Kong, e eles ficaram lá num quartinho da casa de alguém e tudo mais, e aí ele disse que foi um fiasco, né? doTERRA não pegou em Hong Kong, ele passou 6 meses lá trabalhando, e hoje ele disse que basicamente não tem ninguém em Hong Kong na organização dele, mesmo depois de tendo se dedicado. Então, assim, vão acontecer situações como essa na nossa vida também, no nosso percurso também. Das pessoas que, ele deixou muito claro isso, das pessoas que às vezes a gente cadastra, algumas não vão continuar, vão desistir, e tá tudo bem, né? Como aconteceu para ele. O tá tudo bem é no sentido assim, ele explicou, teve um casal que era muito amigo deles, eles cadastraram, eles estavam fazendo um trabalho incrível, e aí, de uma hora para outra, eles desistiram, né? E tudo que eles fizeram, os investimentos, as viagens que eles fizeram, meio que, entre aspas, naquele momento para ele foi por água abaixo. Mas ele disse que hoje ele entende e realmente traz para a gente esse sentimento de persistência, né? Que uma vez que a gente tem o nosso foco, mesmo que venham as intempéries dessas situações, a gente vai continuar, certo? Então, ele teve que reconstruir algumas linhas também, tá? Aí teve o exemplo aqui do Hong Kong, e aí ele aprendeu também, com essa lição de Hong Kong, a abrir novos mercados, né? Às vezes a gente conhece alguém em outro país, que a doTERRA vai chegar, a gente aprender, porque existem os fundadores da doTERRA, em cada país existem os fundadores, que são os primeiros. Aqui no Brasil só são 30,
né? Depende muito de cada país. Esses 30 já estão fechados, inclusive o Matt Hall faz parte desses fundadores, e eles ganham, gente, uma pequena porcentagem, você ganha uma pequena porcentagem do crescimento da doTERRA naquele país, independente daquelas pessoas estarem ou não na sua organização, na sua linha. Então, por exemplo, o fato do trabalho que eu estou desenvolvendo no Brasil ajuda o Matt Hall. É uma pequena porcentagem, é um valor pequeno, mas eles recebem sim, certo? Então, é importante essa questão, a gente também olhar alguns mercados fora do Brasil, fora de Portugal, né, da Europa. Quem conhece pessoas em outros países também, ficar atento, porque antes da doTERRA chegar definitivamente, você já pode ir trabalhando com aquelas pessoas que você conhece, ok? Ele deu alguns exemplos aqui, da alfândega e tudo mais. Hoje, ele, inclusive... A gente perguntou como gerenciar tantas pessoas e a resposta dele foi falando com meia dúzia. Eu achei isso aqui muito interessante, gerou uma chave na minha mente. Só reforça a importância da gente estar fazendo esses treinamentos que a gente faz e a gente aprender a duplicar, tá? Porque uma vez que eu ensino para aquela meia dúzia e elas conseguem duplicar sozinhas, eu vou conseguir gerir, né? Mesmo que a minha organização cresça, mesmo que eu tenha lá 1000 pessoas na minha organização. O foco é realmente desenvolver liderança, formar pessoas independentes da gente, né? O nosso exemplo vai arrastar, né? Não é à toa que, uma vez que você passa do Premi, a doTERRA começa a nos pagar o bônus de liderança, ok? Outra coisa interessante para destacar a importância, gente, de desenvolver o poder de 3. Né? Agora a gente teve o aumento, né, do valor a receber. E olha que interessante. Ele falou que se nós tivéssemos o compromisso de consumir 150 pontos, com apenas 39 pessoas no lugar certo, já é possível receber o bônus do poder de 3 de 7.500. Ok, isso na prática pode ser que não aconteça, ou que, né, a gente sabe, a gente ainda tem muito a cultura de consumir o 100, né? Mas que se a gente for olhar para isso daqui, a gente consegue vender um produto a 25%, um rolãozinho para poder a gente fechar os nossos 150, fazer um esforço para isso, porque senão a gente vai precisar, se eu fizer um LRP de 100... ao invés de 39 pessoas no lugar certo, eu preciso de 155 pessoas para poder bater esse mesmo poder de 3. Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode começar a pensar, como uma equipe que somos, para o bem de todo mundo, porque é uma diferença de bônus muito boa, muito boa. Então, isso aqui é uma coisa... Então, que é 50 pontos a mais do meu consumo, mesmo que eu não tenha, que eu não queira tirar do meu bolso, para eu ganhar 7.500 a mais. Né? Mas a gente tem que entender que realmente é um compromisso. Isso é uma coisa muito forte no time dele, e todos eles... E ele explicou, quem consegue bater o poder de 3 ganha 70% a mais no final do mês de comissão. Ok? Poder de 3 do terceiro nível, né, Marina? Terceiro nível. Já estou pegando o terceiro nível, Ju, tá. Porque eu sei que a nossa organização ela já está bem estruturada. Né? Claro que tem algumas pessoas que estão na reunião que entraram por último, mas elas já fariam parte desse... Então, que é algo que a gente tem que começar a pensar seriamente em se estruturar, em, né, mover os nossos pauzinhos e tudo. Deixa eu ver só se teve mais alguma outra coisa interessante para a gente destacar. Sim, e aí ele deu os 4 passos importantes, né? Que seria preparar, convidar, 5 passos, na verdade. Preparar, convidar, apresentar, cadastrar e apoiar. Mas que entra nessa questão do duplicar, né? Nessa nossa capacidade do duplicar. Deixa eu olhar aqui, tem alguém falando no chat, eu não vi. A gente perguntou outras coisas aleatórias também, fechamento e tudo. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça também, gente,
ele falou a importância da gente já abrir aquela outra perna mesmo antes de chegar no ranking. Então, vamos lá. Hoje eu estou me organizando no meu Platinum, né? E aí, qual foi a minha pergunta para ele? Matt, eu encontrei uma super líder. Eu edifico o meu Platinum ou eu pego essa líder e abro a minha quarta perna pensando no meu diamante? A resposta dele foi, abra a quarta perna pensando no diamante. Porque a sugestão dele é sempre você já ter a próxima perna pensando no próximo ranking. Principalmente em situações como essa, quando você encontra o líder que você sabe que vai te trazer resultados importantes, tá? E deixa eu ver o que mais. Os aplicativos de celular, né? Ele reforçou tanto o The Essential Life como o Modern Essentials, que é super baratinho. Aqui no Brasil é R$19 por ano. Quem não tem, poderia ver a possibilidade de ter. E fazer dar certo e não desistir. Se perguntar sempre, se questionar sempre para encontrar boas respostas. E fazer, né? Não tem segredo, gente, não tem, é fazer. Tá? O Matt é uma pessoa super acessível, foi muito legal esse encontro com ele. Deixa eu ver o que mais. E é isso. Só dar uma reforçada nisso que a Cláudia já falou, né? Do foco e da persistência, que realmente eu acho que é a chave e o segredo para que a gente continue fazendo doTERRA de forma, né, muito eficaz. É isso. Legal, ok? obrigada, Marina. Ei, prima, qual foi aquela frase que ele disse, hein? Será que é essa aqui, Laninha? Só um minuto. Qual foi a pergunta que a Liana fez, que eu fiquei curiosa? Depois de muitas perguntas, pergunta vai, pergunta vem, no final a Liana levantou a mão e disse, Matt, você já cadastrou o dono da fábrica de pirulitos? Não, eu perguntei se ele já tinha ido oferecer os olhos para o dono da fábrica de pirulitos. Melhor pergunta da noite. Aí ele parou assim, disse, nossa, ela disse, porque você podia fazer uns pirulitos de on guard e tudo. Aí ele disse, você acabou de me dar uma ideia milionária. Ele disse um pirulito com óleos essenciais. Isso. E quem falou do pirulito com gás foi até eu na hora, né? Eu perguntei se ele eu disse, já pensou, Matt, um pirulito de um guarde? Aí ele ficou, ótimo, vocês acabam de me dar uma ideia milionária. A gente não esquece da gente, não. É porque o homem Ei, Laninha, a frase é essa? Aí tem um ex-patrão dele. É lá de baixo, Marina. A riqueza emocional, né? Maior do que a riqueza financeira. A renda emocional é maior do que a renda financeira. Essa foi a frase que a gente gostou. Marina, e conta da sogra dele também. Sim, ele cadastrou a sogra, foi a primeira cadastrada dele. Ela comprou na época um kit que era quase 2.000 pontos, né? E ele disse que só com a compra da sogra dele, ele bateu o executivo dele. Então, foi o que impulsionou ele, né? Que fez ele começar. Depois a sogra desistiu, não continuou fazendo negócio. Mesmo assim, hoje, como ela está lá no meio da organização e compra o LRP, ela ganha uns $2.000 por mês aí. E a mãe dele, que dizia que não queria marketing multinível e tudo, hoje é uma das pernas mais fortes dele, né? Já ganha aí seus $50.000 por mês. Ela ganha muito bem. A conta do Matt é do Brasil, Marina, ou é dos Estados Unidos? Eu entendo que é dos Estados Unidos, mas que ele tem pernas que ele começou nos Estados Unidos, né? E depois abriu perna no Brasil antes da doTERRA chegar aqui, porque ele disse que no começo, mesmo antes da doTERRA abrir, né? Ele se reunia e mandava as coisas pelos correios. Quando isso se tornou caro, ele juntava umas pessoas do Brasil para ir para os Estados Unidos pegar produto e levar para o Brasil, que ficava mais barato do que pagar a entrega. Só que numa dessas brincadeiras, ele foi parado pela alfândega e eles queimaram 50.000 pontos de produtos. Ai. Polícia Federal.
Uau! E aí, parece que eram 3 ou eram 4 pessoas, com as malas cheias, né? Imagino. E aí, mas aí nossa, e também aquilo tá para ele exagerando, né? foi... aquilo para eles foi, né? A Neu Barroso é uma líder dele, não é? Dessas das antigas? A Neu é. Tá bom. A conta dele é americana, porque ele se tornou fundador do Brasil, porque eles têm líderes no mercado brasileiro que cresceram muito, né? Eu tinha um pré-registro Ele disse que fundador ele do Brasil. começou a investir no Brasil, digamos assim, uns 3, 4 anos antes da doutora Antes de chegar. Verdade. Porque ele conhecia muita gente aqui, é por isso que eu falo. Para quem conhece pessoas em outros países, né, já pode começar a fazer esse trabalho. Antes da empresa chegar, você pode fazer a entrega, mandar pelos correios, da forma que for, né, mais conveniente. E aqui a gente tem Ele o foi pessoal da fazendo como ele Angola, né? conseguia, só que eu acho que criou uma proporção tão grande, né, que aconteceu essa questão aí da alfândega. E que é o que Marina, você disse, explicar que teve ele, outra que ele coisa. disse que também fez de tudo. E ele falou que teve uma época que, tentando abrir mercado, tentando vender e tudo, ele pegou e imprimiu um monte de panfleto e saiu colocando nos prédios, nos apartamentos, por onde ele Faculdade. passava e distribuía panfleto nas caixinhas de correio por todo lado, né? E aí depois ele recebeu uma ligação da polícia, Porque tinha o porque não telefone podia, dele porque no estava folder. voando, né? Voando muito panfleto, o pessoal estava jogando fora, estava sujando as ruas, e aí ele recebeu uma ligação e foi multado. E nem Estados era Unidos, época de né, eleição, né? gente? Não, Estados Unidos, né? Mas ele disse que Vale mesmo ressaltar. assim ainda cadastrou 2 pessoas, né, por conta desses panfletos. Foi. Gente, e outra coisa para a gente finalizar, outra coisa que eu perguntei em relação à falta de produtos. E ele explicou que isso não é só no Brasil, né? Os Estados Unidos também está com falta de produtos, tudo, porque eu disse, Matt, dá uma sensação de o que é que está acontecendo, né? Está faltando produto por quê, né? E realmente ele explicou que é devido a esse período de pandemia, muitas coisas ficaram presas por muito tempo, né? Então, hoje é o nosso maior desafio, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que está para vocês na Europa, mas nosso maior desafio hoje aqui é realmente essa questão da falta de produtos, e aí eles estão tentando resolver. As entregas já estão normalizadas, o restante está tudo ok, é mais essa questão da falta de produtos mesmo. Aqui na Europa não está tendo muita falta de produto, não. Teve no início da pandemia com o OnGuard, né? Mas depois, pronto. Mas quando é mercado novo, sempre realmente tem esses desafios, né? Imagina os desafios que a gente tinha da entrega antes. Depois, porque o pessoal queria pagar por parcelado e ninguém tinha. O pessoal queria pagar em boleto e ninguém tinha. Então, se você for ver todos esses desafios que existem no mercado novo, né? O Brasil vem superando tudo isso. Resta só o de estoque, mas o Brasil já consegue produzir dentro do Brasil. Então, isso aí vai ser... eu vejo isso aí sendo um problema resolvido também da forma que eles resolveram os outros, né? Então, eu acho ótimo, porque eles se comprometem a resolver os problemas, eles realmente resolvem. Né? A gente consegue... a gente vê o commitment dele, né? Bem dedicado nas causas. Nossa, pessoal, que ótimo, adorei. Acho que hoje foi um dia bem diferente, bem especial, cheio de aprendizado, né, para todo mundo. Foi ótima a dica que eu dei. Então, mais nossa foto. Foi sim, Ana Paula. Querem outra foto? A Cláudia nos ajudou muito e a Marina também. Ai, que bom, gente. Eu fico Imagina, tão feliz. Cláudia que contribuiu aí. Espero que ajude mesmo, assim. Agora implementem. Eita, Cláudia. Uma coisa, a primeira coisa para mim é o horário de acordar, engraçado. Só compartilhando com vocês, que eu tava meio que sem horário para acordar, sabe? Engraçado isso. E eu já anotei aqui, vai ser a primeira mudança. Obrigada. Boa, obrigada a vocês, meninas. Então. Valeu, hein? Qualquer coisa, entra em contato. Outra fotinho, vou tirar outra foto, hein? Tá bem, quem quiser abrir a câmera. Estou vendo aqui a Candinha participando hoje. Candinha, olá! Tem mais gente hoje participando pela primeira vez, não?
A Lu já saiu. A Lu A e Lu a já Débora, eu acho saiu, que já saiu. A Débora também ali, ó, a primeira Cadê a vez. Débora? Olá, Débora, seja bem-vinda. E eu vou, peraí, falta mais uma foto, tá? Tá. Peraí. Para eu não mandar a foto para o grupo errado aqui. Pronto, já tirei a foto da outra página, que tinha bastante gente. Que ótimo. Pessoal, olha, então, só recapitulando, a gente está combinando agora das reuniões ficarem... A gente fazia reunião dia de sexta-feira com o pessoal de Portugal, né, e alguns do Brasil, e a gente vai consolidar sempre agora na segunda-feira nesse horário, tá? Então, não tem mais a reunião de consultores na sexta, vai ficar sendo sempre na segunda, 11 horas, horário do Brasil, 2 horas, horário de